Você está aí, Deus? Sou eu, Stan. Não gostaria de ser o único menino que ainda não ficou menstruado antes do ano novo. Poderia acelerar minha puberdade? Obrigado, Deus. Seu amigo, Stan. No final de 1999, uma dúvida pairava no ar. Será que algo grande estava prestes a acontecer? O mundo inteiro parecia convencido disso. O calendário estava virando, o século estava acabando, e todo mundo esperava algum tipo de evento definitivo. Fosse tecnológico, religioso ou simplesmente apocalíptico. E esse episódio nasce justamente dessa ansiedade coletiva em torno do ano 2000. A virada do milênio virou um espetáculo global, e a Comedy Central queria que a série entrasse nessa onda de especiais históricos. Mas, como sempre, South Park se recusou a seguir o roteiro óbvio. Em vez de falar de computadores quebrando, do bug do milênio ou do fim do mundo, a série decidiu olhar para um lugar muito mais desconfortável e irônico. A confusão de crescer sem entender nada direito. É aí que entra a mistura improvável. Puberdade, religião, histeria coletiva e fé transformada em entretenimento, tudo jogado no mesmo liquidificador. E o resultado não é só estranho, é propositalmente caótico. Um episódio que parece uma piada sem filtro, mas que, aos poucos, revela algo bem mais incômodo. Essa necessidade humana de respostas grandiosas para problemas simples. E talvez seja por isso que ele seja tão memorável até hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Bomberly. E hoje a gente vai revisitar um dos episódios mais caóticos, geniais e subestimados de South Park, explorando por que essa história sobre puberdade, fé e o fim do mundo ainda funciona tão bem até hoje em dia. Então já deixa o seu like e se inscreve se ainda não for inscrito. Dito isso, bora logo dissecar esse episódio maluco. Tudo começa do jeito mais South Park possível. Stan, Kyle e Kenny estão andando pela rua, empolgados com a virada do milênio, tratando o ano novo como se fosse a maior noite da vida deles. E aí, do nada, o Cartman aparece, todo orgulhoso, soltando uma bomba que ninguém estava preparado para ouvir. Ele diz que virou homem, finalmente entrou na puberdade, e a prova disso, segundo ele, é que ele começou a sangrar pelo rabo. Como sabe? Porque hoje eu fiquei menstruado, sabe? Você ficou o quê? Os meninos ficam chocados. E o Cartman explica com toda a confiança do mundo que menstruação é quando você começa a sangrar pelo rabo, e que isso acontece com todo mundo quando cresce. E o mais genial aqui é que ele fala isso com uma convicção tão grande que os outros meninos ficam genuinamente confusos. Eles não sabem se aquilo é mentira, exagero ou simplesmente uma verdade que ninguém contou pra eles ainda. Então os garotos fazem o que qualquer criança faria, perguntam pra um adulto. E é aí que o episódio dá o primeiro golpe certeiro. Porque a explicação meia-boca da mulher só confirma, sem querer, a ideia errada. Então pronto, tá validado. Se sangrou, amadureceu. Bem, é quando a puberdade chega e você sangra, sabe, lá embaixo. Puta merda, ele tem razão! A partir desse momento, Cartman transforma algo totalmente aleatório, como sangrar pelo rabo, em símbolo de status. Ele começa a se colocar acima dos outros, dizendo que agora é maduro demais pra andar com quem ainda não sangrou. E isso não é só uma piada sobre puberdade. É o Cartman fazendo o que ele sempre faz, pegando qualquer mínima vantagem social e usando isso pra humilhar os outros. Eu tô menstruado, você não! Eu tô menstruado, você não! Enquanto isso, a série já plantou informação importante, quase como pano de fundo. Após a empolgação inicial das crianças, vemos no noticiário local uma reportagem dizendo que existe uma infecção intestinal rolando na cidade, que causa sangramento no cólon em algumas crianças, mas que não é nada grave e tem tratamento simples. Só que, claro, os meninos não sabem disso, e essa é justamente a graça. Mas enquanto os meninos estão completamente absorvidos nessa paranoia, o episódio muda o foco e mostra que a loucura não está restrita às crianças. De repente, começa a chegar gente de todo lugar em South Park, todos se reunindo em frente à casa de Jesus. Literalmente. Todo mundo acampado ali, como se estivesse esperando um evento histórico. O que, de certa forma, é exatamente isso. E a lógica da multidão é simples. Se o ano 2000 é um marco tão grande, então algo precisa acontecer. E se algo vai acontecer, tem que ser a aparição de Deus. E isso não é um pedido, é quase uma cobrança. As pessoas se reúnem com câmeras apontadas, jornalistas narrando cada movimento da porta. Tudo isso como se fosse a obrigação de Jesus atender o pedido deles. Há milhares de anos nós o seguimos cegamente e acho que o mínimo que Deus pode fazer é aparecer na noite de Réveillon de 1999.
O mais engraçado de tudo é como a mídia transforma isso em um evento televisivo. O tom é quase de uma cobertura histórica, de o mundo todo tá assistindo. Não importa exatamente o que Deus vai fazer, o importante é que ele apareça, que dê algum sinal e que resolva tudo de uma vez. E de preferência ao vivo, no Réveillon de 1999, para fechar o século com chave de ouro. Enquanto isso, voltamos a olhar para os meninos, onde a coisa já tá saindo completamente do controle. O Kenny também menstruou. Nós vemos ele descobrindo isso no banheiro e ficando genuinamente feliz, como se tivesse desbloqueado uma nova fase da infância. E quando ele conta para os outros, o Cartman não demora em afirmar que agora ele faz parte do clube. Um grupo seleto dentro dessa lógica completamente quebrada das crianças. Essa cena da farmácia é brilhante. Enquanto o Cartman tá lá, escolhendo absolventes com a maior seriedade do mundo, o Ken aparece todo orgulhoso, contando que agora também virou homem. É ridículo e genial ao mesmo tempo, porque tudo é tratado com uma naturalidade absurda. Pra eles, aquilo faz sentido, e é isso que torna a situação tão engraçada. Bem-vindo ao clube, Kenny. Já tá menstruado, por isso já é homem. Vamos passar o ano novo juntos, mas tem que comprar absorvente e colocar nas suas taças pra não cegar as cuecas. Mas o problema é que nem todo mundo entra nesse grupo. No outro dia, o Kyle, morrendo de medo de ser deixado pra trás, faz o que muita criança faria naquela situação. Ele mente. Kyle diz aos outros que também já menstruou, só pra não ser excluído. Já o Stan não mente. Ele espera, e é exatamente por isso que fica sozinho, abandonado pelos outros. E nesse momento, o episódio muda de tom. A piada continua, mas agora tem algo a mais ali. O Stan vira o único atrasado, o único que não passou por esse suposto amadurecimento. E, sem perceber, ele começa a carregar o peso emocional da história. Porque, enquanto os outros estão brincando de ser adultos, Stan só está tentando entender porque todo mundo parece estar crescendo, menos ele. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Jesus começa a perceber que algo estranho está acontecendo. Depois de anos sendo basicamente ignorado, de repente tem gente acampada na porta da casa dele, jornalistas narrando cada passo e câmeras ligadas 24 horas por dia. Ele olha aquilo tudo e pensa, acho que eu tô voltando à moda. Empolgado com essa atenção, ele decide falar com o pai para atender o pedido dos novos fãs. E a conversa com Deus já deixa claro o tom do episódio. Deus aparece como uma voz distante, paciente, mas completamente desinteressada em descer à Terra só porque o calendário virou. Ele só se recusa, diz que a humanidade ainda não está pronta e deixa Jesus sozinho, com a expectativa de milhões de pessoas nas suas costas. É um baita balde de água fria e o início da sua crise. Só uma apariçãozinha. Você pode descer, cumprimentar umas pessoas e voltar pela 00:30. Sinto muito, filho. Mas se quiser ganhar o amor de todos, terá que fazê-lo por si mesmo. É aí que Jesus tem uma ideia, digamos, bem idiota. Se Deus não vai aparecer, então por que não compensar com entretenimento? Um grande espetáculo para a virada do milênio. E quem melhor que isso do que Rod Stewart? Conseguimos que Rod Stewart concordasse em dar um concerto no Real Hotel e Casino em Las Vegas. E vou levar a todos! Enquanto isso, Cartman, Kenny e Kyle estão vivendo o auge da sua fantasia absurda de maturidade. Eles montam literalmente um clube exclusivo, uma espécie de reunião dos adolescentes menstruados, com direito a nomes místicos para cada um, velas e um papo pseudo-profundo sobre sentimentos e espiritualidade. É tudo completamente ridículo. E o Cartman, claro, assume o papel de líder, falando com autoridade sobre coisas que ele claramente não entende, como se tivesse desbloqueado algum tipo de sabedoria ancestral, só porque sangrou pelo rabo. Essa é a primeira reunião do nosso clube dos adolescentes menstruados. Falaremos sobre menstruação e meninos. Primeiro sobre os meninos. Mas do lado de fora disso tudo, tá o Stan, sozinho, perdido e cada vez mais desesperado. Ele vê os amigos se afastando, formando um grupo do qual ele não faz parte, e começa a internalizar a ideia de que tem algo errado com ele. Então, o Stan faz o que tem sentido dentro da lógica de uma criança. Ele reza e simplesmente escreve uma carta para Deus, pedindo para menstruar logo, como se isso fosse resolver tudo. Logo após, buscando alguma orientação, Stan recorre aos adultos, mas encontra exatamente o que South Park sempre mostra: ninguém sabe ajudar de verdade. E a conversa com o chefe é o melhor exemplo disso. O Stan tenta explicar o problema com toda a seriedade do mundo, mas o chefe entende tudo errado e responde do único jeito que ele sabe. Ele canta uma música completamente inútil, confusa e sexualizada, que não responde absolutamente nada do que o Stan tá sentindo. Sim, baby. Sim, baby. Nesse ponto, o episódio deixa bem claro o que tá em jogo. Stan não está só confuso sobre o próprio corpo,
Ele tá ansioso, inseguro e com medo de ficar para trás no momento em que todo mundo parece estar avançando. E sem ninguém disposto a explicar, ouvir ou orientar de verdade, a única saída que ele enxerga é forçar o amadurecimento, custe o que custar. Ele então vai direto até o Dr. Mephisto. E Sten inventa uma história torta sobre o pai nunca ter passado pela puberdade. E o Mephisto, com aquela calma meio perturbadora, resolve tudo do jeito mais irresponsável possível. Hormônios. Um frasco inteiro, com instruções claras de usar pouco, que o Sten, óbvio, ignora completamente. E o resultado é imediato e grotesco. Em questão de horas, o Sten acorda com barba, voz grossa e peitinhos. Enquanto isso, a fantasia dos outros meninos começa a cobrar um preço bem mais alto. O Kenny, seguindo a lógica absurda do grupo, passa dias usando tampões no rabo do jeito errado. E o episódio não só avisa o resultado, ele passa mal e morre, do jeito mais South Park possível, e com uma explicação médica absurda. Talvez as crianças estejam enfiando tampões no rabo porque viram alguns dos Backstreet Boys fazendo isso na TV. Não! Temos que ir a fundo nisso. Me perdoa o trocadilho? Então chega a noite que deveria ser histórica. Las Vegas está lotada, com o palco montado e a expectativa no topo. Todo mundo ali acredita na mesma coisa. Não é só um show, é um momento. O milênio vai virar, Deus vai aparecer e tudo vai fazer sentido. Só que o primeiro sinal de que isso vai dar errado vem rápido demais. As cortinas se abrem e o que surge no palco é o Rod Stewart, em uma cadeira de rodas, completamente fora do clima de um evento do milênio. A frustração do público é quase imediata. As pessoas não vieram ali por música, vieram por Deus. E quando fica claro que ele não vai aparecer, a multidão muda de humor num piscar de olhos. E a mesma galera que estava venerando Jesus agora começa a culpá-lo por tudo. Então o episódio dá mais um passo no absurdo. A solução da multidão é simplesmente repetir a história. Literalmente. Eles iniciam um motim e simplesmente começam a preparar outra crucificação. Mas no meio de todo esse caos, acontece a virada do episódio. Jesus, finalmente encurralado, para de tentar agradar todo mundo. Ele conversa com Sten ali no palco, quase como dois perdidos trocando ideia no pior momento possível. Sten pergunta por que Deus nunca respondeu às orações dele, porque nada nunca dá certo. E Jesus, a partir disso, talvez pela primeira vez no episódio, entenda a mensagem que vinha ignorando desde o começo. Deus não resolve tudo, porque se resolvesse, viver não teria sentido nenhum. Crescer, errar, esperar, faz parte. E é exatamente nesse momento, quando ninguém espera mais nada, que Deus aparece, descendo do céu, com um visual completamente inesperado, estranho, absurdo. Nada daquela imagem clássica de barba branca e túnica, só um bicho grotesco. E a reação da multidão com isso é perfeita. Esse é Deus? Sim, é meu pai, o Criador. Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Deus, então, impõe uma regra simples. A multidão pode lhe fazer apenas uma pergunta, sobre qualquer coisa, e ele responderá. Todo mundo então começa a cochichar, pensando em questões profundas, existenciais, o sentido da vida, o universo e tudo mais. Só que o Sten só vai lá e pergunta por que ele ainda não menstruou. é anticlimático de propósito e genial por causa disso. E Deus então responde sem rodeios. Meninos simplesmente não menstruam. O sangramento dos outros era uma infecção. E o Caio mentiu. Simples assim. Nada de discurso épico, nenhuma revelação cósmica. Só a verdade mais básica possível. E é justamente isso que destrói toda a construção grandiosa feita até ali. Você entrará na puberdade no momento certo, mas nunca ficará menstruado porque é um homem, com peitinho. E assim falou o Senhor. Nesse ponto, o episódio deixa sua mensagem bem clara. Amadurecer não é uma corrida. Não é status, nem competição, nem algo que você força. Todo mundo queria uma resposta gigantesca, divina, transformadora, mas o que resolve tudo é aceitar que cada coisa acontece no seu tempo. E quando Deus vai embora, prometendo voltar só no ano 4000, fica claro que a frustração não veio da ausência de respostas, veio da expectativa errada desde o começo. Depois de toda essa confusão, o episódio ainda guarda algumas camadas interessantes, que passam quase despercebidas se você estiver sorrindo do absurdo. Para começar, essa é a primeira vez que Deus aparece fisicamente em South Park. Até então, ele só era citado ou ouvido à distância. E os criadores fizeram questão de quebrar qualquer expectativa visual logo de cara. Nada de figura solene ou reconfortante. Deus surge como uma criatura estranha, quase grotesca, reforçando a ideia de que a humanidade cria imagens divinas, mais para se sentir confortável do que qualquer verdade absoluta.
Já o próprio título do episódio é outra piada inteligente que vale a atenção. Você está aí, Deus, sou eu, Jesus. É uma referência direta ao livro Você está aí, Deus, sou eu, Margaret, da Judy Blume, que fala justamente sobre adolescência, insegurança, puberdade e crescimento. Ou seja, South Park pega uma obra clássica sobre amadurecimento feminino e transforma isso numa confusão maluca envolvendo meninos, religião e ignorância total sobre o próprio corpo. E tem também o peso histórico. Esse foi o último episódio de South Park exibido nos anos 90, fechando a década do jeito mais caótico possível. Em vez de celebrar o futuro com esperança, a série escolheu encarar o milênio com ansiedade, frustração e expectativas irreais, exatamente como muita gente estava se sentindo naquela época. O mundo não acabou, Deus não resolveu tudo, ninguém virou adulto do dia pra noite, e a vida simplesmente continuou. E talvez seja por isso que esse episódio ainda funcione tão bem hoje. Ele não fala só sobre puberdade ou religião, mas sobre essa necessidade humana constante de querer respostas grandes para problemas que, no fundo, são simples. E quando você percebe isso, dá até pra rir com um certo alívio. Porque crescer, no fim das contas, nunca foi sobre sangrar primeiro, é sobre aprender a esperar. Se você curtiu essa análise e quer ver mais vídeos mergulhando nos episódios mais caóticos, inteligentes e desconfortáveis de South Park, já deixa o like, se inscreve no canal e confere os vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Dito isso, muito obrigado por estar comigo até aqui e nos vemos na próxima.